Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Daniel 3, 6, 3, que nos diz assim, do 3 ao 4, que diz assim: Então o mesmo Daniel era superior às satrapas, os ministros, porque nele havia um espírito superior, e o rei pensava em substituí-lo sobre todo o reino. Então os ministros e os satrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito da administração do reino, mas não podiam achar nenhum motivo de acusação, nem falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma negligência, nem falta. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, olha só o que é a inveja. A inveja primeiramente começou lá, aleluia, Jesus, em Gênesis. Caim matou Abel por inveja. Olha como a inveja, o significado dela é a morte. A inveja, ela é tão destruidora que ela leva à morte. É isso mesmo, irmãos. Ela leva à morte, ela leva à destruição. Quando a pessoa tem inveja de você, tudo que você faz começa a desandar. As plantas começam a ficar doentes, a ficarem feias, murchar, a se estragar. Os animais começam a morrer. Olha, isso é algo assim que a própria palavra não descreve. Aí nós voltamos aqui para Daniel, ver a inveja desses ministros. Por quê? Porque Daniel tinha um espírito superior. O que era esse espírito superior? Porque era Deus na vida dele. Deus, o Espírito de Deus era na vida de Daniel. Então tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Então eles tentaram achar algo para poder incriminar Daniel, mas não conseguia, porque a própria palavra vem nos dizer aqui que eu acabei de ler, não se achou falta nenhuma negligência houve sobre Daniel. E ele sendo agora governador, muito se fala de José, que era governador, mas ninguém lembra que Daniel foi colocado como governador também pelo rei. Então nós vemos aqui, irmãos, a maldade do coração do ser humano. Quando o ser humano tem uma inveja tão maligna, a inveja ela é tão maligna. E eu digo para vocês, sabe o que representa a inveja? A inveja representa uma bruxa. Porque assim o Senhor mostrou para mim, eu acredito que eu devo ter falado em algum áudio também sobre isso. É uma bruxa que simboliza o espírito da inveja. E então agora vai dizer que eles tentaram achar algo contra Daniel. E muitas vezes, irmãos, quantas e quantas pessoas se levantam contra a vida da gente para querer prejudicar a nós. A qualquer coisinha, qualquer falha que a gente tem, a palavra de Deus fala que ora pelo teu irmão para ajudar ele. Se ele está falhando, se ele está errando, ajuda ele em oração para que ele venha melhorar. Se ele não sabe administrar bem ali, levanta a oração para que Deus venha dar sabedoria para ele. Então, irmãos, olha só como é que é. E é bem ao contrário, né? Em vez das pessoas ajudarem, até os próprios irmãos da igreja pegar e ajudar com oração, ver que a pessoa está falhando, ou até o próprio pastor, se está falhando, entrar em oração, pedir para Deus ajudar ele, o que acontece? Não, eles se levantam contra a pessoa. Assim também era ali com eles também. O espírito da inveja, que hoje é o que mais entra dentro da igreja, o que mais está dentro da vida, nem é da igreja, é das pessoas que frequentam a igreja. Em vez de você ajudar a pessoa em oração, não, ela vai lá e fala mal de você para o pastor,
querendo fazer com que você se passe por mal, que você se passe por ruim, que a culpa seja tua, da mesma forma que foi com foi com esses ministros ali, né? Não vou dizer que é amigos, porque não eram amigos, mas por quê? Porque como o rei queria colocar um cargo maior para Daniel, então o que eles tentaram fazer? Tentaram prejudicar, aleluia, Jesus, a vida de Daniel. Então nós, irmãos, a gente que venha vigiar, porque se a gente querer fazer algo assim, Davi, ele nos dá um conselho, ele diz assim: ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Saul, ele foi ungido por Deus, sim, por mais que Deus não quisesse Saul, porque o povo insistiu, mas depois o povo ia pagar o preço, e o Senhor alertou que o povo ia pagar o preço. Mesmo assim, eles quiseram Saul. E aí o que aconteceu? Saul começou a perseguir a Davi, porque Davi, como Daniel, também tinha um espírito diferente. Por quê? Porque Deus era na vida dele. É assim que funciona, irmãos. Quando a gente tem a presença de Deus na vida da gente, é essa perseguição. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa pessoas que até são servos de Deus para se levantar contra a vida da gente e fazer mal para a gente. É assim que funciona. Mas você, agora eu digo, você sendo um servo de Deus, você vai fazer o quê? Você vai orar. Assim Daniel foi lá orar. E eles se levantaram contra a oração de Daniel, mas eles caíram por terra. Porque Daniel foi jogado lá junto com leões. Eu acredito que o próprio Jesus já estava lá dentro. Antes de Daniel ser jogado, Jesus já estava lá dentro. Eu não acredito que é um anjo, eu acredito que era o próprio Jesus que estava lá dentro da cova quando já estava amansando já os leões. Então, quando Daniel foi jogado lá, os leões estavam tudo mansinhos já. Quando a gente faz o que é certo, irmãos, Jesus já está no nosso lado ali, ó, já nos mostrando, já nos dando livramento. Quantos livramentos eu e você recebemos da mão do Senhor? Se a gente parar para pensar, irmãos, e quantas vezes a gente não dá testemunho da glória de Deus, a gente guarda para nós, pensando, não tem importância nenhuma eu dar testemunho. Você está redondamente enganado, não pense assim. Porque nós não estamos mostrando a glória de Deus. Como que Deus vai se agradar? Se nós não estamos dando testemunho da glória dele, como que o meu irmão vai saber se Deus está operando? Deus opera aqui, Deus opera ali, ninguém dá testemunho. Aí aqueles que estão passando às vezes pela mesma situação não vê nada, não vê testemunho, não vê nada. Eu vou sair dessa igreja porque eu não vejo Deus operar nessa igreja. Muitas vezes por culpa tua e culpa minha que não damos testemunho. Para edificar e para dizer, não, Deus opera, Deus me curou, Deus fez, Deus pode, Deus salva, Deus cura. Então isso vai se recair sobre nós, porque nós estamos deixando de contar as glórias que Deus tem operado aqui na terra. Aleluia, Jesus. Para o inimigo agir. Então, quando a pessoa dá legalidade, o inimigo acha uma brecha ali, aleluia, Jesus, e aonde que ele opera? Nessa brecha aí que a pessoa dá. Então, não é que nós estamos lutando contra nossos irmãos, nós estamos lutando contra Satanás, mas eles dão brecha para Satanás usar eles também. E assim nós temos que vigiar, porque da mesma forma isso pode vir acontecer comigo e com você. Então, que a gente venha vigiar, irmãos, porque, como Davi disse, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Amém?